Vamos orar pela palavra? Pai, obrigado por esse momento, obrigado porque o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra, que o Senhor mais uma vez perdoe os nossos pecados, nos limpe de dentro para fora, santifique a igreja, coloque anjos aqui, Pai, para guardar esse espaço físico e espiritual, Pai, nos alimente com o pão da vida que é Cristo, e me usa somente como instrumento nas Tuas mãos, Pai, para que saiamos daqui completamente reestruturados, Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, muitas vezes nós passamos esperando por muito tempo para que Deus faça algo acontecer em nossas vidas. Quem aqui está passando por um momento de espera? Só eu? Se todo mundo, né? Por quê? Porque muitas vezes é o trabalhar de Deus. Então muitas vezes nós aguardamos, esperamos na sala de espera até que Deus cumpra os seus propósitos. E quando chega o momento, depois de uma longa espera, lembrei agora do povo para chegar na terra prometida. Meu Deus, quanto tempo aí rodando pelo deserto. Quando chega o momento, parece que eles ficam e que nós ficamos como aqueles que sonham. Custa acreditar que o tempo chegou quando o tempo de espera é longo. Calma, senão você não vai entender nada. Declara comigo: custa acreditar quando o tempo chega e o tempo de espera é longo. Amém? É como se nós ficássemos nos preocupando tanto com o plantio que nós não conseguimos olhar quando os frutos começam a brotar. Muitas vezes não reconhecemos o tempo de colheita. Se eu fosse você, dava um amém. Muitas vezes, queridos, nós estamos tão acostumados a esperar que nós não reconhecemos que chegou o tempo de colheita. Porque a Bíblia é um livro de relacionamento, como eu disse, de intimidade, de confiança, mas muitas vezes de espera. Mas uma hora a espera acaba e chega o tempo da colheita. Só que você está tão cansado de esperar, deixa eu tentar traduzir a mensagem. Você está tão cansado de esperar que você não consegue identificar que já existem frutos para serem colhidos. E muitas vezes continua reclamando. Então, hoje eu orei e falei: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor já está fazendo e que já é tempo de colheita. Porque nós estamos tão cegos e tão acostumados a ficar aguardando, muitas vezes com os olhos cerrados, fechados, que nós não percebemos o que Deus já está realizando nas nossas vidas e os primeiros brotos, os primeiros frutos que já estão bem aí diante dos teus olhos. Então, com Deus nós precisamos estar sempre prontos para plantar e para colher. Não é só plantar, não é só regar, mas também há um tempo de colheita. E eu creio que esta é uma boa palavra para um bom dia, para um bom tempo, porque eu acredito que muitos de nós aguardamos por décadas, por horas, até chegar o tempo de colher. E talvez sirva para algumas pessoas aqui um tempo de colheita que está chegando na sua história. Por quê, pastor? Porque Deus sempre nos surpreende. Um belo dia você acorda e o sol brilha e chegou o tempo da colheita. Então eu quero falar com você que está cansado de esperar. Talvez você continue esperando em algumas áreas, mas sempre existe uma colheita para ser feita para o dia de hoje e haverá uma para o dia de amanhã. Então é o de repente de Deus. Declare: o de repente de Deus. Quando você menos espera, de repente há uma colheita, uma provisão, um maná,
um maná começa a vir dos céus e começa a suprir as suas necessidades, e você colhe aquele maná todos os dias. Eu sempre tive um chamado, um sonho de pastorear, e um certo dia Deus me enviou para essa terra, para Fortaleza, e eu sabia que isso ia acontecer um dia, mas foi uma longa espera, foi um longo preparo. E quando chegou a hora, quando Deus anunciou o envio, eu não acreditei que era o meu tempo de colher agora do fruto da minha espera. Nós estamos tão acostumados a sonhar, mas não a viver o sonho. Vou repetir, só para esse lado que tem as visitantes. Nós estamos tão acostumados a sonhar, mas muitas vezes não estamos preparados ou despertadas para viver o sonho. Então continue se preparando, continue esperando, mas se prepare para viver um sonho, porque um dia chega a hora do seu envio, da sua colheita. Um dia chega a hora de você viver uma cura. Um dia chega a hora de você viver uma restauração. Então hoje eu quero pregar quando chega a sua hora. Pronto, eu falei algum outro tema na internet, mas mudei agora. Então qual que é o tema da mensagem hoje? Declare comigo: quando chega a minha hora. Eu poderia pregar quando não chega a sua hora, mas hoje eu vou pregar quando chega a sua hora. Dá para fazer duas pregações, quando não chega e quando chega. Para as duas tem tema, para as duas tem estrutura, tem sermão. Mas hoje, eu orando, senti de trazer a palavra quando chega a sua hora. E eu vou dizer, antes de começar a me aprofundar aqui, ela chega de repente. Então tem gente que, como chega de repente, você nem percebe, porque a gente não está preparado para o de repente, a gente não percebe o de repente de Deus. Então o povo de Israel não percebeu o de repente de Deus, ele não percebeu que a sua hora havia chegado, e é por isso que muitos deles não entraram na terra prometida, não perceberam o de repente de Deus, o agir de Deus. Estavam tão acostumados a esperar por 400 anos num tempo de escravidão, que não perceberam o de repente de Deus. Declare aí, não para o seu vizinho, para você mesmo: eu tenho que tomar cuidado para não me acostumar, para não me acomodar. Porque quando de repente de Deus chegar, se você estiver acomodado, você perde a oportunidade. Não estou ouvindo nenhum amém? E tem uma irmã ali que está me ajudando a pregar. Saul não percebeu o de repente de Deus. Quem está assistindo a série A Casa de Davi? Então quem não está assistindo já começa, porque é boa. Saul não percebeu a hora de parar de reinar. Olha que interessante, era um de repente de Deus, mas foi tão de repente, ele estava acostumado a reinar, ele estava acostumado com a glória, ele estava acostumado com o trono, que na hora do de repente de Deus, ele não conseguiu entregar. Saul não consegue entregar o trono. A palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele continua dizendo no livro de Eclesiastes: há tempo de nascer, de morrer, de plantar, mas também há tempo de arrancar o que se plantou. E muitas vezes, meu irmão, você vai ter que arrancar o que se plantou, porque Deus vai te dar mãos fortes. Tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de buscar, tempo de perder.
está aí para você que é palmeirense, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado. Meu Deus, tempo de estar calada. E tempo de falar. Então quando você chegar amanhã, você lembra, tem tempo de estar calada no emprego. Tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O de repente de Deus chega no tempo de colheita. Então, queridos, eu quero declarar aqui, não um jargão, mas que pode ser que a nossa hora em algumas áreas esteja chegando. Se prepare, porque há um tempo para todas as coisas, principalmente para você que está esperando demais. Então, em vários momentos, Jesus usou a expressão, presta atenção, olha o que Jesus falava: é chegada a hora, para designar o que era ou o que não era nos tempos dos dias do que aconteceria. É chegada a hora. Presta atenção, porque talvez é chegada a tua hora, mas você se acomodou na espera. Está entendendo ou vou ter que desenhar? João, capítulo 2, versículo 4, diz assim: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas logo depois, ele começa a agir e faz o seu primeiro milagre, transformando algo em vinho. Paciência, pastor, quanta paciência, quanta espera. João 7,30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então tem momentos que é chegada a hora, e tem momentos que o acesso está negado. Eu não sei qual é o tempo que você está passando, mas hoje eu não vim para pregar acesso negado. Hoje eu vim para pregar que está chegando ou que é chegada a hora. Sabedoria, João 8,20. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, Jesus, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por que ninguém prendeu Jesus antes do tempo? Porque ainda não era chegada a hora. Então tem áreas na sua vida que ainda não aconteceram. Por quê? Porque ainda não é chegada a hora. Mas você também não pode bobear, porque quando chegar você tem que estar preparado para colher. Amém? Jesus estava no templo e muitos inimigos queriam pegá-los. Eles só estavam esperando uma oportunidade, uma brecha, só que ainda não era chegada a hora. Declare comigo: nem antes, nem depois, mas na hora certa. E não é porque é na hora certa que você não tem que estar preparado. Para um pouco de sonhar e começa a visualizar que existem áreas que já dá para colher. Jesus mostra a sua sabedoria. Então nós precisamos entender o tempo, o time de Deus em nossas vidas. Agora, pastor, como entender a minha hora? Como entender qual o tempo de deixar de ser escravo para ser filho? Como que eu posso entender que eu estou no momento exato do que Deus quer para mim? Declare aí: eu preciso de uma fé despertada. A fé é o teu combustível, a fé é o teu elemento, a fé vai te dar visão para crer naquilo que é sobre o teu natural. Se a tua fé não estiver despertada, você vai dormir, na minha palavra, mas quando Jesus voltar também. Então eu creio que uma das formas
de nós entendermos a hora certa de começar a colher é ter a fé despertada e os olhos abertos. Ter a visão do propósito te ajuda a reconhecer a sua hora. Vou repetir, ter a visão de um propósito te ajuda a reconhecer a sua hora. Foi Jesus mesmo que disse quando estava perto do seu propósito da crucificação: é chegada a minha hora. Jesus estava perto de cumprir o seu propósito. A visão estava clara: é chegada a minha hora. Mas antes do momento da crucificação, ele abriu os olhos de muitos cegos. Ele fez muitas pessoas perceberem o seu momento, a sua hora. Através de milagres, ele abriu os olhos, não só para uma cura física, mas para que as pessoas começassem a perceber o relógio dos céus. Jesus curou muitos cegos, tirou pessoas da escuridão. Ele estava mandando um recado para todos nós: chegou o tempo, é tempo de luz, é tempo de cura, é tempo de restauração, é tempo de vida, é tempo de ser filho, é tempo de descansar nas minhas promessas, é tempo de enxergar o que você ainda não enxergou, é tempo de sair das trevas, é tempo de sair do passado, é tempo de viver uma nova estação. Jesus não curou apenas o físico, o emocional, ele curou algo que transcendia as expectativas dos religiosos. Ele tocou na fé, ele abriu os olhos espirituais, ele mostrou para além do que estava acontecendo. Por isso eu quero que esta palavra te encha de fé, porque cada versículo que eu libero aqui é um alimento para mim, é um alimento para você, que ele possa agora te tocar de forma especial. É chegada a hora, é chegada a hora. Assim como há tempo de espera, há tempo também de agir. Há momentos que já chegaram. Não deixe passar situações que Deus está abrindo as portas para você. João 9 diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou? Foi ele ou foi os pais para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso está acontecendo para que a glória de Deus se manifeste. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, a palavra diz que ele cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego e disse: vai e te lava no tanque de Siloé. Siloé quer dizer o que, igreja? Enviado. Vai e lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, eles não acreditaram. Estou resumindo aqui. Olha, o que aconteceu? É o cego. Quem abriu seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus. Fez lodo, untou os meus olhos e disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então eu fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Onde é que está Jesus? Onde é que está esse cara que fez isso num sábado? No sábado não é apropriado fazer nada, carregar leito, não é apropriado fazer. Cadê esse cara aí? E levaram, pois, aos fariseus, que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez lodo e lhe abriu os olhos. A cura de um cego de nascença é uma das mais impactantes histórias da Bíblia Sagrada. A cura do cego se dá nas águas de um tanque. O tanque era tanque de Siloé, era um tanque quadrangular, aqui media 25 metros de comprimento, 5 de largura e 5 de profundidade. As águas vinham de um canal subterrâneo, de uma fonte chamada Virgem. Tudo que Jesus faz é puro, amém? Por isso que ele pede para o cego se lavar naquelas águas. Elas ficavam localizadas ao norte de Cedron. Então o texto no livro de João capítulo 9 inicia afirmando que Jesus visualiza ali alguém que precisava de um milagre, um cego de nascença. Aquele cego nasceu cego, cresceu cego, e provavelmente, se não fosse Jesus, ele morreria cego. Tem coisa na sua vida que, se não fosse Jesus, você ia morrer com ela.
Então ele não sabia ler, ele não sabia escrever, era um cego. Então, para a sociedade judaica, ele não tinha valor algum. Era um mendigo, um cego. Ele ficava próximo ao templo para quê? Para que no movimento, no trânsito das pessoas, ele conseguisse pegar esmolas. Então no Oriente era dessa maneira, sol forte, muitas pessoas com facilidade terem problemas na vista, mas esse aqui não foi isso não, isso aqui era um cego de nascença. Então, entre muitos milagres mencionados no Evangelho, esse é o único que destaca que essa mazela acompanhou a pessoa desde o nascimento. Então declara comigo, não era um cego qualquer, era um cego de nascença. Então os discípulos, quando viram aquele cego, perguntaram ao mestre, quem que pecou? Dá uma opinião aí, foi ele? Porque segundo a lei é assim que funciona, ou foi os pais dele? E Jesus falou, nenhum. Isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então às vezes, meu irmão, você não tem culpa de nada, mas algumas coisas que você está passando é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Um cara nascer cego significa que ele nasceu amaldiçoado. Mas com Jesus não é assim. Amém? Então vamos lá. Jesus queria corrigir uma visão equivocada. Mas havia um objetivo bem maior, que as obras do seu Pai fossem manifestas. Então ele cuspiu na terra, fez lodo, aplicou nos olhos e mandou aquele homem se lavar no tanque de Siloé. Você lembra do começo da pregação? É chegada a minha hora. Então a hora daquele homem finalmente havia chegado. Sei lá quanto tempo ele esperou, não tem a idade dele aqui, 30, 40 anos. Ele literalmente ia ver o que nunca viu, viver o que nunca viveu, perceber o que nunca percebeu. E é isso que eu quero sentir aqui dentro, na presença do Senhor. Então eu quero extrair dessa história rapidinho algumas revelações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, lembra do tema da pregação, é chegada a minha hora, mas agora estou falando de cegueira, calma que eu vou unir tudo já já. Em primeiro lugar, toda cegueira nos faz questionar. Queridos, toda essa história começou com uma... Aí você fala pergunta, eu vou repetir. Toda essa história começou com uma pergunta. Os discípulos começaram a questionar: quem é que pecou? Foi ele ou foi os seus pais? Isto mostra que diante da cegueira, ou seja, situações que nos deixam sem solução, perguntas aparecem. Situações que nos deixam sem soluções geram perguntas sem respostas. Quantas vezes nós perguntamos por que eu estou passando por isso, por que aconteceu aquilo, por que não foi diferente, porque a minha hora ainda não chegou. E quanto mais você questiona, menos você entende. Fala aí, quanto mais eu questiono, menos eu fico menos eu sei. Porque a minha hora ainda não chegou. E perguntas aparecem e muitas vezes nós não temos respostas para uma crise, por exemplo, para uma situação que estamos passando, que só nós entendemos com Deus o quão séria é. A pergunta muitas vezes é fruto de um coração inquieto. Tem alguém inquieto aqui? Não, né? Alguém que tem um pouco de ansiedade? Não, né? Sou só eu, né? Então as perguntas são fruto de um coração inquieto. Então você cante aí: Jesus, acalma meu coração. Então talvez você questione: por que, Senhor? Por que não é chegada a minha hora? Por que será que ainda não consigo ver absolutamente nada? Mas deixa eu te dizer uma coisa: a resposta para esse teu caso
talvez seja o início do teu milagre. Quando entendemos que há um propósito maior naquilo que estamos passando, e que tudo tem um tempo determinado, porque hora chega, hora não chega, nós aquietamos a nossa alma e fortalecemos a nossa fé. Querido, tudo passa, e Jesus veio não só mostrar que tudo passa, mas que as horas também chegam na nossa história. A tua hora, a minha hora vai chegar. A tua cegueira não é para sempre, a tua cegueira não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Em segundo lugar, a cegueira nos faz confundir explicações com respostas. Igreja, quando nós não temos a resposta exata, nós começamos a dar explicação. Cada um deu um pitaco ali. Os discípulos começaram a dizer que foi o pai que pecou, os fariseus falavam outras coisas, virou um tumulto aquilo lá. E eram apenas palpites. Os homens, as pessoas, Satanás não pode dar palpite sobre o que está acontecendo com você, porque é Deus quem tem a resposta certa. Então, quando você não souber, não escute palpites e não dê palpites. Faça silêncio, feche a porta do teu quarto e vai orar, porque o teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Quando eu não souber a resposta, eu não dou palpite, porque talvez a minha hora vai chegar para que a glória de Deus se manifeste. É chegada a minha hora. A Bíblia diz, como eu disse para você não falar, que até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá até que tem discernimento. Quando você vai numa reunião que você não sabe muito do assunto, fica quieto, que dá a impressão que você é sabido. Ninguém está mentindo, só fica quieto. Faz, concorda com a cabeça, faz uma cara de intelectual, porque até o insensato passa por sábio se ficar quieto. Não é assim? Se Deus ainda não te respondeu, espere Ele mostrar a sua maneira. Continue buscando, continue cavando, até que Ele possa te mostrar o propósito, até que chegue a sua hora, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, está lá em Jeremias 29:11, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei, e me buscareis, apesar de ser para o contexto de Jeremias, serve para os dias de hoje, e me buscareis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Você pode aplaudir a Jesus, amém? Você pode não saber, mas quando chegar a tua hora você vai saber. Pastor, mas está demorando. Fala isso, se tiver teu vizinho aí, tua esposa, tenha paciência. Pastor, mas eu não vejo sentido. Fala para ele, mas tem um propósito. Hã? Diante da cegueira, na hora certa, Jesus começa a trabalhar quando você se vê impossibilitado. Na hora certa, Jesus chegou para trabalhar na hora certa, por que não hoje nas nossas vidas, diante da nossa cegueira? Queridos, é impressionante que Jesus começa a trabalhar o milagre diante da cegueira daquele homem. Pastor, o que isso significa? Que Deus muitas vezes está trabalhando
e você não está vendo. Presta atenção, Deus já está trabalhando, você não está vendo. Quando você vê, chegou a hora. Estão entendendo ou não? Não diante daquilo que estamos vendo, percebendo ou sentindo, mas daquilo que Ele está fazendo. As escamas dos nossos olhos cairão e nós começaremos a jubilar no tempo certo da colheita. Parece que eu não estou no tempo, mas você está entrando no tempo. Diante de tudo que você não viu, há alguém que está trabalhando em teu favor. Vou repetir essa frase. Diante de tudo que você ainda não viu, há alguém que está trabalhando ao teu favor. É que nem uma festa surpresa. Quando você chega e está tudo escuro e o pessoal acende a luz e está todo mundo que você ama, aquele bolo maravilhoso, tudo aquilo que você estava aguardando está diante de você. E quando Deus te honrar, aproveite. Porque tem gente que não sabe aproveitar o que Deus está fazendo. Tem gente que não se sente merecedora de aproveitar o que Deus está fazendo na hora que Ele está fazendo. Declare aí, se permita. Se permita. Se permita viver a hora de Deus. Se permita jubilar, se permita cantar, se permita, se perdoe, rompa, viva, veja. Deus já está trazendo algo novo à luz, como diz em Isaías 43, porventura vocês não estão percebendo, eu estou colocando caminhos no deserto e rios no ermo, já está acontecendo, se permita ver. A hora chegou, se permita ver. Jesus está na casa, Ele está realizando. Hoje você já levantou, já respirou, já comeu, já deu amém. Não é porque você não está vendo nada que sua hora não chegou. O grande valor de uma fé provada e aprovada é crer diante das impossibilidades. O grande valor da nossa fé é crer em meio ao caos e à escuridão. Porque a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão, o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. Querido, ainda que você esteja andando num vale de sombra de morte, há algo na hora certa que está chegando para você, para a tua casa, para a tua história. Então Jesus cuspiu no chão. Imagina o cuspe de Jesus, até eu queria receber, cheio de água da vida. E aí ele junta com o lodo da terra. Imagina, é a água viva com o pó. É o barro, é que fez o homem. Que fez a visão. E aí a água da vida que estava em Gênesis, com o pó da terra que formou o boneco, o homem fez a visão, ele coloca aquele lodo nos olhos do cego, era chegado a hora de ver. Deus estava trabalhando na fragilidade dele. Eu quero te dar um recado antes de dizer o resto aqui do final da mensagem. Deixa Deus trabalhar na tua fragilidade. Amém?
Quebranta o coração aí. Rasga o coração. Você está gostando ou não? Posso falar só mais 2 minutos, aí termina? Então Deus uniu os céus e terra e colocou nos olhos do cego. Tá aí, ó. Agora a vontade dos céus se unem com a tua vontade, você vai ver. Só que não para por aí, meu irmão. Por isso você tem que ter disposição. Ele fala: agora você vai e se lava no tanque de Siloé. Vai que eu já fiz minha parte. Eu não sei como é que aquele cego chegou no tanque. Se alguém levou ele, se ele conhecia o caminho de cor, mas ele foi. E ele se lavou no tanque de Siloé. Ele teve a proatividade, ele colocou a fé em ação. Queres ser curado? Quero. Então vai lá. Se lava no tanque de Siloé. Deus deu uma direção. Então depois que Ele mostrar que a tua hora está chegando, faça conforme Ele determinou. O processo de ir se lavar é um processo de obediência. Abraão foi rumo a uma terra prometida, já estou terminando. Jesus foi rumo a uma cruz, esse cego foi rumo a um tanque. Era chegada a sua hora. Jesus era chegada a sua hora de morrer na cruz. Só que para esse cego era chegada a hora de ver. Então, queridos, vá até o tanque, respeite o processo. Só isso. Ir até um lugar é respeitar o processo. Mas eu já estou com lodo nos olhos, mas você precisa ainda se lavar. Minha hora já chegou, mas agora tire o lodo dos olhos para que você veja. Então obedeça, meu irmão. Deus quer abrir a nossa visão para muitas coisas que nós não estamos vendo. Pessoas aqui cheias de capacidade, com milagres aflorando. Pessoas aqui que estão explodindo por dentro para servir a Jesus, para adorar em espírito e em verdade. Pessoas que simplesmente querem ver a sua hora chegar. Só que já chegou. E vem a hora. E já chegou. E já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu vou terminar aqui com Mateus 26, 45. Então voltou para os seus discípulos e lhe disse: ainda vocês estão dormindo? Estão repousando? Eis que é chegada a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam do mundo, os amou até o fim. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos para o céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Para que mesmo que o cego foi curado? Para glorificar a Deus. Acho que já dá para levantar, né? Queridos, eu creio que muitas pessoas aqui precisam sentir de Deus que a sua hora é chegada. Estão tão paralisadas pelo tempo, estão tão amortecidas pela vida, adormecidas talvez pela falta de busca, de profundidade, que precisa haver um despertar. Porque, igreja, chegou a hora.
Chegou a hora de você viver Jesus em você, na melhor forma, na melhor versão, da melhor maneira. Chegou a hora de você largar esses medos antigos. Chegou a hora de você deixar de lado o passado que te atormenta. Chegou a hora de você avançar e derrubar alguns gigantes que estão te afrontando. Chegou a hora de você se preparar para viver a colheita. Tem gente que tem medo de colher. Não tem medo de esperar, mas tem medo de colher. Sabe aquela coisa? Não se sente digno. Chegou a hora. Chegou a hora de você adorar em espírito e em verdade. Chegou a hora de você falar: Senhor, é agora, usa-me. Nem antes, nem depois, agora, para que a glória dele se manifeste. Eu sei que você esperou, eu sei que você aguardou, eu sei que os anos se passaram, mas é chegada a hora, é chegada a hora. Que não seja hoje, mas que a palavra reverbere nesse salão. É chegada a hora, é chegada a hora. Pode levar um tempo, pode levar uns dias, uns meses, mas é chegada a hora. Oh, vamos adorar.